adolescentes, mas como hoje tem poucos aqui, vão ficar no culto mesmo. Amém? E a palavra vai também abençoar muito você adolescente. Hoje eu quero falar sobre não ameis o mundo. E nesses dias, irmãos, você sabe que são dias que muitos acabam sendo influenciados pelo mundo, né? Então são dias onde a igreja, onde os irmãos, onde o povo de Deus deve permanecer em pureza, em santidade, em consagração ao Senhor, mas muitos acabam que são influenciados. Não sei se você sabe, mas hoje em dia, cerca de 30% dos brasileiros são ou se dizem evangélicos. Porém, com o passar dos anos, nós não vimos uma grande transformação na nossa nação, não é verdade, querido? Os irmãos estão aqui, amém? Você está aqui mesmo? Então tá bom. Ou seja, se está crescendo a quantidade de evangélicos, seria natural nós percebermos cada vez mais o que? Criminalidade caindo, sim ou não? Deveríamos ter percebido, né, provavelmente, essas festas diminuindo, né? Mas você sabe que parece estar aumentando cada vez mais. Por quê? Às vezes, né, há evangélicos que, né, são muito crentes assim verdadeiramente. Mas você é crente verdadeiramente, amém? E uma das coisas que impedem muitos cristãos, ou que se dizem evangélicos, realmente buscarem ao Senhor com intensidade, viverem para Deus a sua vida plenamente, é justamente o amor ao mundo. Por isso que lá em 1 João, capítulo 2, verso 15, diz assim a palavra: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Quantos creem nisso? Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, essa noite revela-nos tua palavra, dá-nos entendimento, discernimento, clareza. Queremos ser de fato filhos que andam na contramão do mundo, que andam na contramão desse sistema governado pelo diabo e pelos seus demônios. Nós queremos viver para a tua glória cada dia, testemunhando da tua palavra, no nome de Jesus, amém, amém. A Bíblia, todos sabem que é um livro de posicionamento, amém, irmãos? Em Deus sempre há o sim e o não. Não é isso que o Senhor Jesus disse? Né? Ou seja, né, há o sim e o não. O que passar disso é do maligno. Então, por exemplo, amar ao mundo e amar a Deus ao mesmo tempo é algo impossível. Não tem como. Não dá. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Amém, igreja? Então, de acordo aqui com o apóstolo João, o amor ao mundo, ele é incompatível com o amor de Deus. E todos nós precisamos ser posicionados em relação a isso na nossa vida. Sabe, tem um dia que você tem que falar: não, eu vou viver para Deus. Amém? O dia que você fala: não, eu não quero mais viver para aquilo que esse mundo está me oferecendo. Porque você sabe, né, irmãos, muitos entendem que quando nós falamos do pecado, não viver no pecado, ele fala: amém, pastor, eu não vou viver no pecado, eu concordo com isso. Mas muitos, quando confrontados com a mensagem de não viver para esse mundo, eles têm dificuldade. Por quê? Porque nós estamos aqui nesse mundo de passagem, amém, queridos? Nós somos como peregrinos nessa terra, o que a palavra diz. Agora, muitos se deixam ser ludibriados por aquilo que esse mundo nos oferece. E esse mundo oferece coisas boas, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ah, não oferece? Claro que oferece.
oferece coisas boas, mas coisas boas para esse tempo, coisas boas para esse mundo. Senão ninguém seria atraído para o mundo. Faz sentido? Se é ruim, mas a verdade é o que? Aos prazeres desse mundo. E quanto aos prazeres desse mundo, todos nós, volta e meia, seremos tentados. Seremos tentados. E quando nós falamos do mundo aqui, nós temos que entender que naturalmente, às vezes há coisas que o mundo nos oferece que não é pecado em si, mas são coisas que matam a nossa fome por Deus. São coisas que nos esfriam. E nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Porque uma pessoa que de fato ama o mundo, ela verdadeiramente não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Ela pode achar que nasceu, mas se ela ainda está pegada ao mundo, amando o mundo, querendo viver o que esse mundo oferece, ela ainda não verdadeiramente não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo, ainda que as propostas surjam, e surjam tentadoras, ele sabe que ele morreu para esse mundo, amém? E esse mundo morreu para ele. Ou seja, eu não vivo para satisfazer os meus desejos da carne, prazeres da carne. Então quando falamos aqui desse mundo, é bom você entender que nós estamos falando desse sistema organizado e controlado pelo diabo. Porque tem irmãos que confundem, né? Peraí, mas Deus não amou o mundo, pastor? Como assim que o mundo é ruim? Né? De fato, Deus amou o mundo no sentido de amou a humanidade, e por isso entregou o seu Filho. Mas nós entendemos que nesse mundo há um governo do diabo, controlado pelo diabo, influenciado pelo mal, e que nós precisamos ficar atentos, amém, igreja? Para que nós não sejamos o quê? Enganados. Porque o diabo, ele quer enganar. Você acha que é o povo que está aí fora pulando carnaval? Não, quer enganar você. Amém? Você. Então nós precisamos ficar atentos, porque o diabo, ele quer então trazer uma mentalidade nas pessoas em relação a esse presente cego. Então cada vez mais nós veremos esse mundo com padrões diferentes da palavra de Deus. Só que você é de Cristo, amém, querido? E você não vai viver o padrão desse mundo, você vai viver o padrão da palavra de Deus, amém? E quando você entende isso, você vai entender então que tem coisas que para o mundo é normal, mas para você não é normal. Que para o mundo tudo bem fazer, mas você não, você é filho de Deus, você nasceu de novo, amém, querido? Né? Então é como aquela criança que fala, mas todo mundo pode. Pois é, mas você não é todo mundo. Você não pode. Quer dizer que Deus vai me obrigar? Não, é porque você tem o Espírito Santo, e ainda que você faça, você vai perceber dentro de você algo ruim. Porque você se torna alérgico ao pecado e a esse mundo. Faz sentido, irmão? Então o mundo é inimigo de Deus, e a advertência aqui de João é para os crentes. Portanto, não se engane, é uma batalha imensa pelo coração de cada pessoa que professa a Cristo como Senhor. Quantos aqui professaram a Cristo como Senhor? É uma batalha pelo seu coração, amém? Então fique atento aqui, não durma aqui. Você está aqui para ser cheio do Espírito Santo, para receber da palavra, amém? Aleluia. Então, ou o nosso coração ele está em Deus, ou o nosso coração está no mundo. Por isso que lá em Tiago 4, verso 4, que a palavra diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então olha para cá, desista de ser aceito pelo mundo, esse sistema governado pelo diabo. Não queira ser aceito por ele, não. Você vai ser tido por diversas vezes como alguém bobo,
alguém que não está aproveitando a vida. Alguém já falou isso para você? Pô, mas domingo à noite, carnaval rolando aí até na rua da sua igreja. Lá o povo está lá e você está na igreja. Podendo estar em tanto lugar. Não, mas você escolheu o melhor lugar. Quer estar aos pés do Senhor. Quer estar ouvindo sua palavra. Amém? Agora, há vários níveis de envolvimento com o mundo. E quando nós olhamos para uma história lá em Gênesis 18 e 19, que é a história de Sodoma e Gomorra, nós vemos ali que há 4 níveis de envolvimento com esse mundo. E que nós não devemos aceitar nas nossas vidas, amém, irmãos? Não devemos desejar fazer aquilo que esse povo vivia. Então, não sei se você sabe, mas Sodoma e Gomorra foram cidades condenadas pelo Senhor devido à quantidade de promiscuidade, pecados, de impureza, de rebelião que havia naquelas cidades. E essas cidades, então, elas foram destruídas pelo Senhor. E quando nós olhamos essa história, esse momento, nós vemos que há 4 personagens ali. E eu quero citar esses personagens e como que eles se posicionaram, porque todos esses personagens, eles estão no mundo. Aqui nós vamos falar de Sodoma e Gomorra, e era o mundo ali da época. Nós vivemos tempos de Sodoma e Gomorra. Não ache que não, vivemos. Na minha opinião, pior. Pior. Então Deus vai mandar o fogo, pastor. Não, o juízo virá, o juízo de Deus virá, mas por enquanto nós estamos debaixo da graça de Deus. Esse é um tempo das pessoas serem salvas. Mas vai chegar o dia que a porta vai fechar. Vai chegar o dia que a gente vai querer evangelizar, mas não dá mais. Assim como foi na arca, né? Que Noé avisou, vem o dilúvio. Não, esse Noé é um velho gagá, doido, maluco. Ao invés de estar curtindo, aquele está lá falando isso. Não, mas quando começou a chuva, meu irmão, o povo ficou desesperado. Naquele dia o povo ficará desesperado. Mas você não, amém? Porque você já está na arca, aleluia. Então, vamos ver esses personagens e como que cada um deles se identificava. Primeiro, há aqueles que amam totalmente o mundo. Primeira atitude que uma pessoa pode ter em relação ao mundo é a atitude que os moradores de Sodoma e Gomorra eles tinham. Ou seja, eles se envolviam completamente com o mundo. E nas pessoas aí fora, elas são, como nós chamamos, mundanas, não é assim? Como nós chamamos de ímpios. Então, esse povo aqui de Sodoma e Gomorra, ele amava de fato o mundo, e aquelas cidades se tornaram então fábricas, aonde todo tipo de pecado existia, e existiam em alta velocidade. Para eles era uma coisa comum, normal, como está acontecendo esses dias no Brasil. Normal a imoralidade sexual, normal o pecado, normal se drogar, normal adulterar, é normal. Então esses moradores, eles estavam entregues à paixão, eles estavam entregues à sensualidade, eles estavam entregues à lascívia, todo tipo de impureza, ao ponto de Deus falar o seguinte: essa turma passou dos limites, não dá mais, chega. Ou seja, é aquele tipo de gente que peca à vontade, que enfia o pé na jaca literalmente. Se é para fazer, eu vou fazer mesmo, tô nem aí. A vida é minha, ninguém manda em mim. Não é assim que o povo fala aí? Eu vou curtir mesmo. Aí olham para você e falam: você é um bobo, não está curtindo a vida como deveria curtir. Então, esse povo de Sodoma e Gomorra era um povo que vivia literalmente ali no pecado, e para eles uma coisa completamente comum. E é tão comum que quando Deus envia ali os seus anjos, presta atenção nisso, Deus envia seus anjos, eles viram os anjos entrando na casa de Ló. O que eles fizeram? Eles queriam transar com os anjos.
Você vê o nível de depravação que havia nessa cidade. Então, é gente que sai de casa dizendo o seguinte: hoje eu vou sair para aprontar, hoje eu vou ficar doidão, hoje eu vou pecar mesmo. Esse não é seu caso não, né, querido? Pergunta pro seu irmão aí. Não, né? Não. Pelo amor de Deus, senão você não estaria aqui não. Gênesis 18, 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, o seu pecado é tão grave. Então, essa é a mentalidade de muitos em nossos dias. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos fazer o que nos dá vontade. É o que a palavra chama de escravos do pecado, né? Faz aquilo que o corpo pede, aquilo que vem na mente, aquilo que aparece de desejo. Então eles dizem: vamos aproveitar o máximo do que a vida pode nos oferecer. Então as pessoas, elas saem de casa literalmente para pecar, como nesses dias estão saindo, literalmente, sem se preocupar com a opinião dos outros. Ou seja, gente que dorme e acorda maquinando o pecado. Para elas é normal, comum. Gente que se rebela conscientemente contra Deus. Esses são aqueles que amam o mundo. E é o tipo de vida que nós devemos rejeitar totalmente. Amém, igreja? Como cristãos, é natural, você vai falhar em algum momento. Amém? Vai falhar, né? João diz: aquele que diz que não peca é mentiroso. Por quê? Em algum momento nós vamos falhar, nós vamos pecar, mas nós devemos lembrar de que em Cristo nós já morremos para o pecado. Quanto mais eu tenho essa consciência, mais de fato eu morri para o pecado e vivo para a glória de Deus. Então, como cristãos, podemos falhar em algum momento, mas quem é crente de verdade, o pecado sempre vai gerar tristeza, vai gerar, ele não vai ficar bem, vai sentir algo estranho dentro de si, um desconforto, porque o Espírito Santo dentro de você, o nome já diz, é Espírito Santo, está em você para você viver uma vida de santidade. Amém? E ainda que eu erre, eu vou perceber um mal-estar, porque o Espírito não vai aceitar aquilo. Quer dizer que eu vou ficar condenado, acusado? Não deveria, mas vai sentir um mal-estar. Você vai perceber que tem algo que não está legal. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais temos sensibilidade para perceber quando nós estamos errando. Então esse é um grande remédio. Pastor, como é que eu venço o pecado? Não tem outro segredo, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Quer vencer o pecado? É simples. Quanto mais cheio do Espírito, mais você vai vencer. Por quê? O Espírito que está em você é santo, e ele não compactua com uma vida no pecado. Amém, igreja? Então, um crente em Jesus jamais permanecerá na prática do pecado como sendo algo normal e comum. É impossível. Porque quem nasce de novo, ele não vai aceitar normalmente o pecado na sua vida. Agora, como eu falei no início, né? Há pessoas que às vezes se dizem evangélicos, mas o que realmente comprova a transformação é o novo nascimento. Por isso que o apóstolo diz lá em 1 João 3,9: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Amém? Há uma semente de Deus dentro de você. Então ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então quem é nascido de Deus não vive para o pecado, ele vive para a glória de Deus. Todos os dias ele se lembra disso. Eu estou acordando, mas eu não estou acordando para viver no pecado, eu estou acordando para viver para a glória de Deus. E se eu errar, eu tenho um advogado que é Cristo, mas eu não tenho consciência de querer errar. Não. Por quê? Porque o Espírito que habita em mim testifica no meu coração
que eu devo viver uma vida em consagração e em santidade ao Senhor. Amém, irmãos? Então esse nível aqui, eu creio que não é o nosso. Segundo, aos que saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Esse tipo de gente é simbolizado pela mulher de Ló. Então, na história, aqui de Sodoma e Gomorra, quando a Bíblia cita, nós vemos que por causa de Abraão, Deus tinha uma aliança com uma família, a família de Ló. Quem já ouviu falar sobre Ló? E Ló, ele estava então morando aonde? Justamente em Sodoma e Gomorra. E ali morando, claro que também, provavelmente, em algum nível, gostando de viver ali, Deus fala para Abraão: eu vou acabar com aquelas cidades. E aí então, depois eu vou falar, mas Abraão começa a interceder para que Ló pudesse ser salvo, não morresse, ele e a sua família. Mas é interessante que após então Abraão orar, Deus fala: tá bom. E Ló então, como sobrinho de Abraão e conhecendo ao Senhor, provavelmente sua mulher também conhecia ao Senhor em algum nível, podemos dizer que ela não era natural de Sodoma. Na verdade, eles foram morar lá porque aparentemente era um lugar melhor para se morar. Então, ao irem morar na cidade, eles foram atraídos por aquela cidade. Olha para cá, querido. Esse mundo também quer nos atrair todos os dias. Todos os dias. Você está aqui, não tem jeito. Então você vai ser atraído por esse mundo. Haverão coisas que vão surgir para querer atrair você. Então, a mulher de Ló tinha coisas na cidade que brilhavam os olhos dela, coisas que ela gostava de morar ali. E a evidência disso é que quando então os anjos vão à casa de Ló para tirá-lo de casa, a fim de ele e sua família não morrerem, a mulher de Ló não quis muito. Vamos ler isso? Gênesis 19, verso 20 ao 26, diz assim: eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Olha para cá, rapidinho, que interessante isso. Os anjos enviados pelo Senhor vão lá para tirar Ló e a família dele da casa dele. E aí então Ló fala: olha, tem uma cidade aqui perto, chamada Zoar, deixa eu ir para lá. Aí o anjo fala o seguinte: tudo bem, você pode ir para lá, porque enquanto não tiver chegado lá, Ló, eu não posso fazer nada em relação aqui a essa cidade. Olha para cá, querido, esse mundo jaz no maligno, esse mundo será julgado pelo Senhor, mas enquanto você está aqui, isso não vai acontecer. Amém? Ah, mas não é a mão de Deus, tal coisa acontecendo no mundo, pastor? Não, o juízo de Deus ainda não veio, virá. Então, continuando. Por isso chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Interessante, a mulher de Ló, ela não foi condenada com o mundo, não caiu sobre ela enxofre, mas ela morre com as coisas do mundo no seu coração. Ou seja, o Senhor tirou ela de lá, mas para ela o mundo ainda era uma coisa muito, ali podemos dizer, atraente.
Portanto, ela não era de lá, mas aquele mundo morava dentro dela. E essa é uma advertência para nós, amém, irmãos? Nós devemos tomar cuidado, vigiar, porque o diabo, ele é astuto, ele não vai nos ludibriar com coisa que não presta. Ele vai tentar tirar a nossa atenção do Senhor, de viver para o Senhor, trazendo algo bom, algo aparentemente prazeroso, interessante. Então essa é uma advertência para os crentes que estão com seu coração voltado para o mundo. E Deus sempre está atento ao nosso coração, amém, querido? Fala para o seu irmão, Deus está atento ao seu coração. Isso é tão verdade, querido, que o Senhor nos manda lembrar da mulher de Ló. Interessante, Jesus não mandou você lembrar de ninguém, só da mulher de Ló. Vamos ler aí? Pode passar por gentileza? Lucas 17. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e estiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Irmãos, é normal, as pessoas do mundo vão olhar para você e achar o seguinte: você está perdendo a sua vida. Deixa eu te contar, tá mesmo. Tá mesmo. Não quero te iludir falando que você não está, não, você está mesmo. Os prazeres desse mundo. Então você que é casado, vive fidelidade diante de Deus, isso no mundo está cada vez mais se tornando inexistente, meu irmão. Virou bagunça. Mas você é de Deus, você é diferente. Então quando vierem tentações, você tem que lembrar: não, eu sou do Senhor. Amém? Você é do Senhor. Você, um jovem, um adolescente, ainda tem aí, né, muita vida para acontecer, e né, os hormônios à flor da pele, aleluia, glória a Deus. Você tem que saber lidar com isso, saber, lembrar: não, minha vida é para o Senhor, e eu sei que no tempo certo eu viverei os propósitos dele na minha vida. Mas as propostas vão aparecer no meio do caminho? Vão aparecer. Vão aparecer. Porém, você tem que lembrar da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela estava admirada por esse mundo, aquilo que os prazeres desse mundo podem oferecer. Então, tire o seu coração das coisas que aborrecem ao Senhor, amém, igreja? Porque a Bíblia diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não pode permanecer nele. E há muitos crentes, sabe, que se tornaram como uma estátua, como essa mulher de Ló. Ou seja, participa da igreja, é um bom crente, às vezes fiel ali, né? Presente nos cultos, vai na célula, mas às vezes o coração já não se importa mais com a presença de Deus. É crente, é bom religioso, mas não se importa com o mover de Deus, não se importa com a presença de Deus, não se importa de viver para Deus. Que o Senhor nos guarde, amém, querido? Que o Senhor guarde o seu coração, que o Senhor guarde o meu coração, porque nós estamos nesse mundo, e esse mundo quer tirar a nossa fome por Deus, ele quer matar a presença de Deus no nosso coração. Então não deixe que o mundo entre no seu coração, amém, querido? Não siga pelo caminho da mulher de Ló. Terceiro tipo de atitude em relação ao mundo é que há aqueles que amam a Deus, mas ainda flertam com o mundo. Então esse tipo de crente, eu vou citar aqui, representado por Ló, não é como os moradores de Sodoma, não é como a mulher de Ló, mas é alguém que até conhece Deus, né? Quer Deus, mas ainda tem algo que não deixa a pessoa desconectar completamente do mundo. Ou seja, aquele crente assim, sabe, eu amo a Deus, mas eu quero dar uma espiadinha no mundo, saber o que está acontecendo.
eu sou muito curioso. Eu quero saber o que está acontecendo nesse mundo. Ou seja, eu amo o Senhor, mas eu não quero me desconectar completamente desse mundo, da influência do mundo. Ou seja, né, ele tem aquele desejo de fazer o que os ímpios fazem. Não é seu caso não, né, querido? Aleluia. Ló é alguém que tem mais temor do que a sua esposa. Ele prega para a família. Você sabe, Ló, né? Quando o anjo chega, ele fala lá com a família: olha, nós precisamos sair, precisamos ir embora. Tentou ali influenciar suas filhas, os genros também. Mas ele faz isso como um crente derrotado. Por quê? É interessante, quando ele fala para os genros, a palavra diz que os genros dão risada da cara dele. Porque ele não tinha autoridade, porque ele não tinha realmente um testemunho, uma vida de busca ao Senhor. Pelo contrário, ele ainda flertava com o mundo. Então, ele não é condenado com o mundo, ele não olha para trás como a mulher dele, mas ele gostaria de poder conciliar as duas coisas. Eu sou amigo de Deus, mas também quero ser amigo do mundo. Fala para o seu irmão, fala para ele assim: é impossível, ou um ou outro. Gênesis 19, verso 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens nessa cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantai-os, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com ele, ou seja, achavam que estava contando uma piada. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. O Ló saiu, sim ou não? Mas saiu empurrado pelos anjos. Sai daqui, rapaz. Sabe que se você não sair, você é justo. Se você não sair, a gente não pode ver o fogo caindo nessa cidade. Você tem que sair daqui, então nós vamos empurrar você. Isso demonstra o quê? Que Ló ainda tinha um flerte com o mundo. Ele ainda estava interessado. Então Deus avisou o que ia fazer, mas os anjos tiveram que apressá-lo. Esse Ló representa o que para nós? O crente que segue ao Senhor, mas olha para cá, ainda vive uma vida natural. Natural. Ou seja, as decisões não são decisões baseadas no propósito de Deus, ou na presença de Deus, ou segundo o conselho da palavra. São decisões de acordo com o que eu acho melhor. Precisamos tomar cuidado com isso. Amém, querido? Porque andar no Espírito, viver no Espírito, não tem relação com o natural. Então aquilo muitas vezes que Deus quer fazer em nós, através de nós, nós precisamos parar e ouvir do Senhor. Ló estava ali apegado ao mundo. Então, angustiava-se vendo aquele mal, mas ele não conseguia parar de ver. Ou seja, olha só que destruição, mas ele continuava lá, de olho. Deixa eu te contar, querido, esse mundo jaz no maligno. Esse mundo não vale o investimento da nossa vida, porque ele é passageiro. Amém, igreja?
Eu sei que não é o que normalmente a gente ouve, né, nos dias atuais. Porque Deus quer te abençoar, Deus quer manifestar favor na sua vida. Nós pregamos, ensinamos, cremos nisso. Mas não limite a sua vida apenas nesta era. E Ló, ele estava pensando apenas no presente. E quem que é esse crente? Olha para cá. É aquele crente que fala, ele está lá vendo a televisão, ele está vendo a série lá, aquele filme. Aí ele diz, esse mundo aqui está perdido, viu? Mas continua vendo. Ele não troca de canal, ele não tira lá, ele continua vendo. Está perdido, olha só, chama os outros, vem ver isso, olha aqui. Meu Deus do céu. Ou seja, ele continua assistindo, ele continua vendo, ele continua ainda de olho. Isso não presta, que horror, mas continua lá. É como alguém, esses dias, né, de carnaval, ele fala, não, carnaval, coisa ridícula, misericórdia, isso é do diabo. E deixa eu te contar, é do diabo mesmo. É do diabo mesmo. Tudo que acontece aí, meus irmãos, tem base de consagração maligna. Mas tem crente que vê o carnaval em casa? Tem. Vai entrar é que eu não sei as escolas de samba, irmãos. A Gaviões, vamos lá ver. Só quero ver essa, que eu sou corintiano. Esse não é seu caso não, né? Mas tem crente que é assim. Ou seja, ele fala, quanta perdição, que horrível. Mas que hora que vai ser o Gaviões da Fiel? Que hora que vai ser lá tal escola que eu quero assistir? Vamos vigiar, né, meus irmãos, para que isso não seja real entre nós. Porque Ló teve essa postura. Meu Deus, que destruição, essa cidade vai acabar com tudo, mas quer ficar lá vendo. Triste por aquilo que ele está perdendo, a casa dele, as coisas que ele conquistou. Entendeu? Porque o coração dele ainda está apegado. É como aquela história do beija-flor que fez amizade com um corvo. Então um beija-flor, certa vez ele fez uma amizade com um corvo. Aí o beija-flor convidou o corvo, vai lá em casa tomar um café comigo. Aí o corvo chegou lá na casa do beija-flor, tinha uma mesa assim, repleta de néctar, de várias flores, tinha mel. Aí o corvo foi, chegou na hora combinada, se deliciou, falou pro beija-flor, nossa, que maravilha, muito gostoso mesmo. Mas é o seguinte, eu vim aqui, agora você vai ter que ir lá na minha casa também. Aí o corvo convidou ele no outro dia, o beija-flor ir lá. Aí o beija-flor chegou lá, só que a comida era um pouco diferente. Tinha carniça, tinha restos de animais, carne podre. Aí o beija-flor olhou assim e falou, ixi. Mas podia fazer a desfeita, né? Que o corvo tinha ido na casa dele. Aí ele teve que comer lixo, podre. Tem crente que é assim hoje em dia. É muita amizade com o mundo. Então ele come da coisa boa aqui no domingo à noite, aleluia, glória a Deus. Ele come da palavra, ele come lá com os irmãos da célula, recebe vida. Mas aí, ele quer também comer das coisas do mundo. Mas não dá. Ou nós somos amigos de Deus ou amigos do mundo. Amém, querido? Eu já fiz minha escolha, já há alguns anos. Portanto, que você faça sua escolha também. E todos os dias tem que fazer a sua escolha. Qual a escolha? A escolha de ser amigo de Deus. A escolha de viver para Deus. Amém, querido? Porque o mundo, ele vai te oferecer coisas, sim, podres. Lixo. Mas que tem de crente comendo lixo? Tem, e muito. Porque não entende o que Deus tem preparado para ele. Que esse não seja o nosso caso. Amém? Ló se relacionava com o mundo lutando contra ele, mas ao mesmo tempo sendo atraído. Ló era o tipo de crente que jamais se envolveria de fato com a podridão do mundo, mas que de alguma forma ele gostava de participar, ele sentia-se atraído pelo mundo. Portanto, a sua vida tipifica o cristão moderno, que crê em Deus, foi salvo, mas que nunca sujeitou completamente a sua vontade ao Senhor.
Amém, querido? Deixa eu contar, Ló era crente, justo, salvo, mas ele estava apegado com o mundo. Que isso sirva de alerta para nós também, amém, irmãos? Para que nós não vivamos assim e possamos falar: Senhor, a minha vontade é fazer a tua vontade todos os dias, eu consagro a ti. E creia, querido, quando você faz isso, você vai começar a ver também cada vez mais do agir do Senhor na sua vida, porque você se consagra a Ele e então desfruta também daquilo que Ele tem preparado para você. O quarto e último tipo de atitude em relação ao mundo: aos que vivem no mundo, mas não são do mundo. Quem é esse? Esse é o crente Abraão, padrão de um crente vencedor. Ele não apenas ajudou a salvar uma família, a família de Ló, mas ele também segurou por um tempo a destruição da cidade por meio da sua intercessão. Porque Abraão era tão amigo de Deus que Deus falou: eu não tenho como esconder de Abraão isso. Abraão, tem que te contar, eu estou querendo destruir essas cidades, eu preciso te contar. Tamanha amizade que Abraão tinha com o Senhor. O Senhor sentiu no dever de compartilhar isso com Abraão. O Senhor quer compartilhar coisas novas conosco nesses dias. O Senhor quer falar ao seu coração. O Senhor quer instruir você. O Senhor quer direcionar você. Mas para isso precisamos estar como? Perto ao Senhor, relacionando com Ele, conexão com o Senhor, diária, constante. Vamos ler isso? Está lá em Gênesis 18, 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Abraão então relacionava-se com o mundo como um peregrino, ou seja, vivia no mundo, mas na verdade voltado o seu coração e focado nos céus. Amém, querido? Então ele estava aqui, mas ele esperava a pátria celestial. E é assim que o crente vencedor vive. Ele está aqui. Não tem como você ir para um monastério, amém? Ficar em casa preso. Não, não. Esse não é o propósito de Deus. Deus quer que você seja o sal aqui nesse mundo, seja a luz aqui nesse mundo. Agora, o que não podemos aceitar
é viver para esse mundo. Não faz sentido. Amém, irmão? Não faz sentido. Porque se eu sei que esse mundo será julgado, se eu sei que desse mundo eu não levo nada, porque caixão não tem gaveta. Não tem. Se você sabe disso, o que vale a sua vida ser entregue nisso? Amém, irmãos? Abraão entendia isso. Então Abraão é um modelo para nós de crente vencedor, e um modelo para nós. Alguém que viveu nesse mundo, mas não era parte dele. Alguém que influenciou, amém? Mas não foi influenciado. Nós estamos aqui para influenciar, querido. Lá no seu ambiente de trabalho, você está ali para influenciar. Lá com seus familiares, você está ali para influenciar. Lá onde você estuda, influenciar. E não ser influenciado. Alguém que sustentou o testemunho de Deus nos seus dias. E é assim que nós devemos também viver, amém, irmãos? O Senhor nos chama a viver uma vida assim. Pode passar, por favor. Uma vida aonde nós nos posicionamos. E nos posicionamos contra o mundo. Não deixamos o mundo influenciar a nossa casa. Não deixe o mundo influenciar seus filhos. Não deixe, não permita. Não permita. Porque vai querer influenciar. Às vezes você vai ser o chatão. Essa semana a Laura estuda num colégio adventista, não tem nada de carnaval, né? Mas a Izinha tá numa escolinha que lá eles fazem, né? São só bebês. Aí pediram, nesse dia vir com uma fantasia. Aí minha esposa falou, e aí? Ah, não vai com fantasia. Vai com a fantasia da escola. Hoje ela vai de aluna. Aí chegou lá, as mães ficaram olhando, que mãe, coisa feia. Todas as crianças fantasiadas, só a filha dela que não. Ou seja, com certeza, né? Acharam estranho. Uma mãe que não se importa muito com os filhos. Mas é isso, o mundo vai te criticar às vezes. Então você fala, mas é só criança, é só um bebê, não tem nada demais, ela nem sabe. Verdade, não sabe. Mas há uma influência espiritual que você não percebe, você não vê. Mas temos que vigiar, amém, irmãos? Temos que vigiar. Tanto que no dia eu orei por ela, falei, você vai para a escola hoje? Mas o Senhor está com você. E nenhuma influência maligna vem sobre a sua vida. Porque nosso papel é esse como pais. Amém, irmãos? Não tem como, ela está nesse mundo, vai, né, se relacionar com pessoas, vai, né, estar em ambientes que às vezes você não vai estar, você é pai, você é mãe, mas você pode influenciar. Você pode influenciar. Amém, igreja? Às vezes você vai ser tido como crente chato, crente fanático, santarrão. É bom ouvir isso às vezes. Amém? É bom. Ah, eu não gosto, pastor, mas teria que gostar. Por quê? Porque a gente está aqui para fazer a diferença. Amém? Então assim, viva para o Senhor. Viva não para esse mundo, mas na contramão desse mundo. Sabe, esses dias de carnaval, sinta atraído por isso. Deixa eu te contar, isso é lixo. Isso é lixo. Não coma lixo. Não desfrute de lixo. Amém, igreja? Hoje eu trouxe essa mensagem mais para lembrar você apenas. Lembrar de quem você é, de qual deve ser o seu posicionamento. Você deve viver como Abraão, amém? Abraão, alguém que está aqui, mas sabe, a sua pátria é os céus. Você está aqui, mas não vai se deixar ser influenciado pelo ambiente ou por esse mundo ou pelas pessoas, não. Você quer viver para a glória de Deus. Amém? E também checar se o nosso coração tem amado o Senhor, porque uma coisa que tira o nosso amor por Deus é o mundo. Você não é desse mundo. Amém, irmãos?